O tema de hoje, quem gosta de pesquisar, né, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Está com o título de O Cristo Consolador. Tá? Então, quem for buscar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, né, está registrado o ensinamento de Jesus assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Como é que a gente pode entender isso? Jugo, né, entendemos espiritualmente que é estarmos nas bênçãos do Mestre, nas bênçãos de Jesus. E como isso pode acontecer? Ora, todos nós que pelo menos tentamos vivenciar as orientações de Jesus no nosso dia a dia, que é fácil. Se fosse fácil, ele não ensinava pra gente, né? Não vinha aqui ensinar pra gente, né? Como a gente diz. Mas se nós tentarmos pelo menos, né? Ora, estamos na sua bênção. Por quê? Porque isso quer dizer que nós acreditamos na nossa vida futura. Por quê? Porque a razão da existência do bem, de não só o Mestre, mas muitos outros que vieram para ensinar o amor, o perdão, né, tem uma razão lógica. Nós temos uma continuidade como ser existente. Então, se a pessoa ela entende que, como nós falamos, a morte, né, entre aspas, essa morte, né, é o fim, vale a pena praticar Jesus? Será? Para a gente pensar, né? Mas quando a gente entende, né, que nós temos essa continuidade, que não é só o que nós vemos aqui, que é viver, então justifica tentar, pelo menos, praticar Jesus. Ou não. Né? Aí a gente pensa. Ora, então esse entendimento, que nós continuamos a existir, apesar que o nosso corpo um dia para de funcionar, como se diz, se nós temos isso como entendimento nosso, acreditamos, compreendemos um pouco melhor, estamos nas bênçãos de Jesus. Né? Se a gente não entende assim, nós vamos fazer guerra, como nós estamos vendo até hoje. Né? Ou levantando muro, parede, cerca. Né? Aí que tá. E fardo? O que a gente pode entender, né? Meu fardo é leve. O que é esse fardo que ele fala? Né? Será que é alguma coisa negativa? Eu acho que não, particularmente. Né? Porque se o fardo é leve, legal, né? Não é mesmo? O fardo é justamente essa tentativa de nós praticarmos o que ele mais praticou: o amor e a caridade. Mas não só material, né? Não só a questão humana, mas principalmente a espiritual. E qual é essa caridade espiritual? É a renovação dos nossos sentimentos. Né? Nós somos seres que temos sentimentos. Só que esses sentimentos precisam ser melhorados. E nessa tentativa de melhora, a gente vai homeopaticamente, sabe o que é homeopaticamente? Né? Se aproximando do Criador. Sem isso, não dá. Foi o que ele ensinou pra gente. Tá? Só que pra gente renovar,
Nós temos que compreender que a vida nos traz mudanças sempre. Mudanças para melhor. É que muitas vezes nós não enxergamos assim. A gente acha que algumas mudanças são ruins, tá? Mas, examinando bem a fundo essas mudanças, nós vamos perceber que tudo contribui para a nossa melhoria espiritual. Para que a gente veja a vida e as pessoas, enfim, tudo à nossa volta, de uma outra maneira. Hã? Aí é que está. Então, se a gente não consegue ainda, né, entender essas mudanças, o que vai acontecer? A dor vai aparecer. E com ela todos os seus efeitos. Tanto no nosso corpo espiritual, como a gente diz, né? A gente tem um outro corpo, né? Certo? Que esse aqui é xerox dele, tá? Como no corpo físico. Porque a gente não entende. A gente teima em não entender. Agora, tudo que ele nos deixou naquele tempo foi justamente para a gente se conhecer como um ser de origem divina. Esse ser de origem divina, que somos todos nós, né, é um ser espiritual. Porque nós somos a imagem e semelhança do Pai, que é espírito, perfeito e eterno. Né? Ora, só que todo esse conhecimento que Jesus nos deixou, realmente não dá para a gente aprender da noite para o dia. Por isso que a gente reencarna. Um dos motivos. A gente vir aqui e colocar em prática o que ele praticou. Tentar, pelo menos, né? Certo? Então, esse é um dos objetivos da gente estar aqui reencarnado. Ok? Ora, mas para isso, né, nós precisamos de auxílio. Qual seria esse auxílio? O aprendizado. Sem aprendizado, tanto humano como espiritual, a gente não anda. Né? A gente não evolui. A gente não vai caminhar na direção do Pai, do Criador. Vai faltar alguma coisa. Né? Por isso, que nesse mesmo capítulo do Evangelho, né, tem a outra parte, que ele fala sobre o Consolador que Jesus prometeu que nos enviaria. Só que esse Consolador, que está lá no Evangelho de João agora, né, no capítulo 14, muitas pessoas entendem que é uma outra pessoa, um outro missionário. Né? Só que interessante, o que Jesus falou para nós, está lá, né? Será o Espírito da verdade, a quem o mundo, né, nosso planeta, não pode conhecer, porque não o vê, não vê com esses olhos aqui, né? E não o conhece, porque falta conhecimento, né? Mas estará sempre ao lado das criaturas humanas. Ora, qual é a pessoa humana que pode estar ao lado de 8 bilhões de habitantes ao mesmo tempo? Mesmo com a internet. Para a gente pensar. Então, ele diz que esse Consolador ensinará muito mais do que ele já falou para nós. Além de recordar-nos do que ele já deixou. Né? Então entende-se que esse Consolador, do modo que ele colocou, não é uma pessoa humana como nós, né? Mas é algo mais, assim, a gente fala subjetivo, ou seja, o aprendizado.
como nós falamos. Sem aprendizado humano, sem aprendizado espiritual, a gente não evolui. Quando a criatura não evolui, o que acontece? Aparece a dor. Por quê? Porque a dor faz com que a pessoa avance, querendo ou não. Porque, não vou discutir com Deus, como se diz aqui, tem uma lei no universo, que é a criação dele, que chama-se lei da evolução. Talvez quem está fazendo o estudo de terça-feira já ouviu falar, né? Todos nós temos essa questão. Nós somos criados por Deus para evoluir. Aí cada um discute com ele no seu coração, né? Na sua mente, no seu interior. Por que tem essa lei? Tem essa lei. Então, quando a gente não quer seguir a lei, aí vem a dor empurrando a criatura. Né? Acorda para a vida, como diz, né? Levanta e anda-te, né? Como ele falou para o paralítico lá. Levanta e anda. E ele levantou. Foi viver a vida. Não esperou sentado que caísse do céu. Né? Então, em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação, querendo ou não entender assim, nós estamos aprendendo. Porque a gente sempre fala que somos todos aprendizes. Né? Ok? E outra coisa, né? Jesus ele vai um pouquinho mais além disso que ele falou. Ele fala assim, que esse aprendizado que a gente vai adquirindo ficará conosco eternamente. O que significa isso? Que quando a criatura realmente assimila o aprendizado, ela entende realmente que faz sentido para ela, ela não perde jamais. E isto é evoluir. Né? Então, todo o conhecimento, todo o aprendizado, como nós falamos, humano ou espiritual, fazendo lógica, fazendo sentido para nós, a gente assimilando, né? A gente não perde jamais. A gente pode esquecer porque não usa, né? Certo? Então, mas a gente não perde. Fica gravado, fica em nós. Tá? Ora, tudo isso, né? Tem um outro ensinamento, que é o ápice do cristianismo, como se diz, que coloca de uma maneira interessante, né? Jesus coloca para que a gente possa compreender essa necessidade, essa lei divina. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? É dar esmola no farol? É comprar a balinha do rapaz que está vendendo no farol? Até um certo ponto, pode ser. Mas a caridade vai muito mais além disso. Né? Não é mesmo? É fácil perdoar? Aí que tá, né? Porque o perdão, ele nos pede um pouco de renúncia, muitas vezes, né? Até daquilo que achamos que estamos no direito de reclamar. É difícil compreender isso aí. Pois que perdoar é essa alavanca, essa caridade que faz com que a gente cresça espiritualmente. Se eu não perdoo, eu não avanço. Eu vou alimentar que sentimentos? Né? Por que tem guerra lá no Oriente Médio? 2023 anos depois de Jesus, estão brigando lá ainda. Por quê? Não tem perdão. Então os espíritos desencarnam, continuam brigando no mundo espiritual, reencarna e continuam brigando aqui. É um tal de vai e vem,
já tem milênio já, né? E não muda. E a dor está lá. Difícil? Com certeza. Ainda mais quando se coloca a questão religiosa no meio, né? Aí piorou. Né? Mas ele disse que era possível fazer essa caridade. Então, se nós entendemos o que ele trouxe para nós, nós já estamos nas suas bênçãos. Mas precisamos dar continuidade, dar sequência. Né? Como nós falamos, não é fácil. Tá? Colher flores, a gente pode se machucar nos espinhos. Né? Porém, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, né? A gente vai conseguir colher a flor. Percebe? Agora, e muita outra coisa sábia de Jesus, né? Ele só falou isso aqui, por exemplo, fora da caridade na salvação. Ele não deu uma receita de bolo. Percebeu? Olha, caridade, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer assim, fazer assado. Ele deixou no nosso livre-arbítrio individual. Cada um entende, pratica, toma consciência individualmente. Por isso que ele também falou, a cada um, segundo as suas obras. Ele deixou no nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio também, ele sabia, é uma lei de Deus. Ele não ia poder derrogar a lei de Deus. Né? Então, tem até aquela música, né? Depende de nós, né? Depende de nós, né? Depende de nós. Certo? Então, o importante é a gente compreender, aprender e tentar, pelo menos, praticar. Ok? E não precisamos praticar para os outros ver, né? Igual fazia o fariseu, né? Rezava lá para todo mundo ver, né? E o outro lá, o samaritano, que era considerado herege, era preconceituado, fazia um bullying naquela época, não tinha essa palavra, né? Aí o que Jesus falou, né? Qual a prece que vai ser mais ouvida? Está na Bíblia lá, né? Ninguém inventou nada. Ele que falou. A gente pode fazer tudo isso que ele fez sem precisar se preocupar, né? Com nada. Se estão olhando, se não estão olhando, se está filmando, se não está filmando. Né? Na intimidade do nosso ser, Deus está presente. Ele é onipresente. Então, eu posso conversar com ele todo dia. Será que hoje, no meu dia de hoje, eu consegui ser caridoso? Mas eu não dei uma esmola no farol, né? Não tem uma moeda para dar no farol. Mas você conseguiu superar, né, a indiferença do seu colega de trabalho. Eu consegui superar, trabalhar no meu ser, né, a pequena ofensa que eu ouvi no meu trabalho. E por aí vai. Né? Por aí vai. Certo? Então é um trabalho até silencioso. Né? Tranquilo. Só que temos que persistir. Né? A nossa evolução não vai cair do céu, como nós falamos. Nós é que temos que caminhar nos passos dele. Então, quando a gente tenta, ele está presente, né? Porque fala, opa, esse é um aprendiz que está tentando. Então, ele vai dar todo o apoio para nós. Né? Ele que perdoou Judas. Né? A gente sabe hoje, mediunicamente falando, que ele perdoou Judas. Logo após o desencarne dele, foi buscar o espírito de Judas lá no umbral, como diz, né? Vem cá, irmão. Fácil? Para ele é, né? Para a gente não, né? Para a gente, né, cai cabelo, a gente não quer mudar, né? Mas, se é possível para ele, ele provou que era possível, para nós também é. Né?
Ou seja, né? A gente nunca deve desistir da gente mesmo. Sempre acreditar na gente. Aí é que tá. Tá bom? Então, como falamos, né, quem quiser pesquisar, ler, né, a lição é bom, sempre é bom, tá? Porque aqui é só aquela pincelada básica, né? Então, quem quiser aí formar sua opinião... Aliás, o Espiritismo é uma doutrina que eu falei democrática, né? Porque ela permite o questionamento, permite, né, você buscar cada vez mais o entendimento, tá bom? Não tem nenhum dogma, tá? Então, fiquem à vontade, o Evangelho tem bastante na casa, todo mundo tem em casa, ok? Isso é tentar, ok? Beleza?